Capítulo 2, esta é a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum homem pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pedimos, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa mensagem com uma declaração. A primeira é, no céu haverá pecadores. Amém? No céu haverá pecadores, pecadores redimidos. No entanto, meus irmãos, o tema desta mensagem é, no céu não haverá hipócritas. Por quê?
O texto diante de nós é muito claro. A fé hipócrita não salva. A fé hipócrita não salva. Porque a hipocrisia é desconfiança por natureza, logo, ela não é fé. É uma falsa fé. Eu quero começar com uma palavra de John Owen dizendo o seguinte: santificação é uma qualificação indispensável para aqueles que estarão sob a conduta do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Ele não conduzirá ninguém ao céu, senão a quem ele santifica na terra. O Deus Santo não receberá pessoas ímpias. Essa cabeça viva, o Senhor Jesus, não admitirá membros mortos, nem trará aos homens a posse de uma glória que eles não amam nem gostam. Ninguém chegará ao céu sem amar o Senhor Jesus Cristo. Ora, e se há um amor verdadeiro pelo Senhor Jesus Cristo, logo não há hipocrisia. Pode haver sim defeitos e pecados, pode haver dificuldades, e nessas dificuldades nós encontraremos então a graça de Deus a se manifestar em nossas vidas, de maneira que somos santificados, mas sem santificação ninguém verá a Deus, disse o apóstolo Pedro. O Senhor mesmo nos disse: sede santos porque eu sou santo. E por que essa ênfase na santidade, pastor? O que é que o texto nos traz nessa noite? Ele traz duas coisas, e eu quero tratar de uma primeiro, para que os irmãos não fiquem preocupados em relação à nossa fé, às nossas confissões, tá bom? Porque todos nós cremos que somos salvos pela fé somente. Amém? Mas o texto nos diz aqui que ninguém é salvo pela fé somente. É uma contradição isso? De forma nenhuma. Explicarei. É por isso que Martim Lutero teve um problema com essa carta. Quando ele leu essas questões, ele teve dificuldade de entendê-la. Mas ao longo da sua vida, estudando mais a língua, estudando mais as nuances do grego, mais tarde na sua fé, ele conseguiu entender realmente o que Tiago dizia. Porque ele entendeu um pouco mais de teologia bíblica no futuro, e ele pôde entender cada vez melhor que o texto do pastor Tiago não vai contra o texto do apóstolo Paulo, muito pelo contrário, eles se complementam. E eu explicarei isto nesta noite. Portanto, apertem os cintos, pensem comigo. Vamos pensar na lógica do texto, a partir do começo do texto, e quando chegar nessas questões, eu as explicarei e aplicarei aos nossos corações. A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre o nosso texto é o seguinte. A fé hipócrita não salva. Por quê, pastor? Olhe no versículo 14, junto comigo. Nós já pensamos nesses textos logo no começo das mensagens. Eu expliquei um pouco, mas não fui a fundo na exegese desse texto, ou na exposição desse texto para os irmãos, e o faço nessa noite. Versículo 14 diz o seguinte, do capítulo 2, versículo 14. Olha a pergunta retórica do pastor Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito? Qual é o proveito? Qual o benefício? Se alguém diz que tem fé, mas esta fé não gera nenhum tipo de atitude ou ação. E aí é que nós entendemos o tipo de pergunta que ele faz, é o seguinte, ele fala, na segunda parte ele fala, pode por acaso esse tipo de fé salvar alguém? Ele vai provar, meus irmãos, nesse texto, que aquele que diz que tem fé, mas que não gera a prática da palavra de Deus em obediência, ou seja, os frutos da palavra de Deus, ou seja, as obras da palavra de Deus, essa pessoa não tem uma fé verdadeira. E quando ele diz que essa pessoa não tem uma fé verdadeira, ele está a dizer que esse tipo de fé não salva. Ok? Ele dá dois testes para nós. O primeiro teste é o teste social,
O segundo teste é o teste pragmático. Que teste social é esse? No começo do capítulo ele já nos disse: não tenham a fé no Senhor Jesus Cristo com acepção de pessoas. Não tenham a fé no Senhor Jesus Cristo com acepção de pessoas. Ora, o que Tiago não está a dizer, eu vou explicar, é que todo mundo, nós não declaramos que todo mundo é crente. Não declaramos que todo mundo é salvo. Nós sabemos que há distinção na Bíblia, há acepção diante daqueles que têm fé e daqueles que não têm fé. Que tipo de acepção Tiago está a dizer aqui? Que tipo de separação ou diferença que Tiago está a dizer? Ele está a falar sobre separação social, seja ela qual for o motivo. Quando ele faz a descrição, ele está dizendo o seguinte: se tu dizes que conhece o Senhor Jesus Cristo e de alguma forma tens preconceito contra alguém, a sua fé precisa ser mudada, transformada. Não se pode ter fé no Senhor Jesus Cristo e manter os seus preconceitos. Não se pode ter fé no Senhor Jesus Cristo e manter as separações que o mundo coloca diante de nós. Se nós fomos transformados pelo Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós somos pecadores, sabendo que nós não merecemos nada daquilo que recebemos do Senhor Jesus Cristo, como podemos nós, de alguma forma, aplicar qualquer tipo de atitude diferente dessa aceitação que o Senhor Jesus Cristo nos dá para com outras pessoas? Esse é o primeiro teste. Eu quero dizer o seguinte, vou fazer uma declaração muito clara. Pode chocar os irmãos, mas ela é a realidade. As pessoas que fazem divisões por religião, por raça, por questões sociais, e se dizem crentes, ou elas estão sendo dominadas pelo pecado, ou elas são falsas crentes. Ou é um crente muito imaturo que precisa crescer, ou é alguém que professa a fé, mas que não tem fé. Tiago fala de maneira geral e ele dá um exemplo que talvez toque todas as barreiras que o ser humano pode encontrar. E o exemplo é o dinheiro. Ok? Todo mundo gosta de dinheiro, não é? Mas eu espero que nem todo mundo ame o dinheiro. Essa é a diferença. Por que ele dá esse exemplo? Porque é um exemplo universal. Ora, se chegar alguém rico aqui no nosso meio e nós tratarmos diferente de alguém que nós sabemos que não é rico, ou que é mesmo é pobre, até mesmo é pobre, o que isso diz sobre o caráter do Deus a quem servimos? O que isso diz sobre nós? No entanto, meus irmãos, há acepções de pessoas que são muito mais sutis. Será que nós só gostamos ou convivemos com pessoas que têm o mesmo sotaque? Toquei numa ferida, não toquei? Será que nós só queremos aqueles que são iguais a nós? Eu quero dizer já de antemão, logo no começo, no nascer dessa igreja, que esta igreja será para todos. Nós queremos viver a fé do Senhor Jesus Cristo sem acepção de pessoas, ponto final. Não queremos dar desculpas culturais, ou colocar na conta da cultura aquilo que é literalmente pecado, ainda que seja disfarçado por boas intenções, é pecado. Não há como ser conivente, meus irmãos,
com preconceitos que existem na Europa, no nosso país, em outros lugares. Não há como ser crente e ter as mesmas qualificações que o mundo tem para definir quem as pessoas são ou nos identificar com as pessoas. Tiago também usa esse argumento. Ele diz: não são os ricos que blasfemam de Deus e levam vocês para os tribunais? O que ele está querendo dizer com isso? São essas pessoas que zombam de Deus, agora você vai usar da cosmovisão deles para definir como nós vivemos igreja? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava no Congresso de Lausanne, pastores do mundo inteiro estavam reunidos na África do Sul, e depois tivemos uma outra reunião na Nigéria. Eu estava confundindo as reuniões. Essa foi na Nigéria. Eu estava em Abuja, naquela semana que explodiu aquela bomba no prédio da ONU, a gente estava lá. A Estela estava grávida do Diogo, os irmãos imaginam como é que estava a nossa cabeça naquela época, né? Eu na Nigéria, a Estela na África do Sul, você na barriga da mamãe, exatamente. E nesse contexto, meus irmãos, algo me marcou, porque um missionário espanhol levantou-se na Assembleia, falou para vários pastores, e ele disse o seguinte, pastores de todos os lugares do mundo, mas ele disse o seguinte: meus irmãos, nós precisamos de missionários na Europa. Por favor, irmãos africanos, as suas igrejas estão a crescer, mandem missionários para a Europa. E eu me lembro que um pastor da Nigéria se levantou e falou assim: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Nós seremos recebidos com preconceito? E o missionário espanhol disse: vão. Só que, pense bem nisso, se preconceito fosse uma espécie de barreira para a pregação do Evangelho, os romanos nunca teriam ouvido o Evangelho de judeus. Então, o irmão missionário espanhol disse: os irmãos engulam o vosso orgulho, nós engolimos o nosso e todos sirvamos a Deus. Não há como viver a fé cristã com acepção de pessoas ou diferenciação de grupos. É muito claro isso, e qualquer um que tenta implementar isso, ainda que de maneira sutil, está colocando hipocrisia no meio da igreja, e ai daquele que fizer isso diante de Deus. O outro teste, meus irmãos, é o teste do amor. O teste do ouvir a palavra e praticar agora está sendo colocado de maneira minuciosa em relação às relações, às inter-relações. Se praticamos a palavra, como é que nós fazemos isso? A prática da palavra está em amar o próximo. É isso que Tiago está dizendo. Se você realmente crê no Senhor Jesus Cristo, você vai amar o próximo como se fosse a ti mesmo. Como que tu fazes isso? Quando você vive a tua fé sem acepção de pessoas. Não estou dizendo que não temos diferenças culturais, ou que não teremos, que não precisamos lidar com elas, ou trabalhar nelas, ou nos expressar melhor, ou até mesmo termos esperança e paciência em relação às dificuldades que teremos por termos culturas diferentes. Não é isso que estou a dizer. Mas a partir do momento que nós nos separamos simplesmente porque somos diferentes, nós estamos vivendo a nossa fé de alguma forma com acepção de pessoas. Creio eu que a igreja portuguesa precisa ouvir isso. Creio eu que a igreja brasileira precisa ouvir isso. Então, quero dizer o seguinte, que talvez possa chocar os irmãos. Sou terminantemente contra toda e qualquer igreja que é só de português ou só de brasileiros. Dá para ouvir o silêncio na sala, não é? Porque eu creio que o reino de Deus é manifesto de maneira diversa. O reino de Deus é para todos. E onde está Cristo, nós somos unidos pela glória de Cristo, e não pela glória das nossas culturas. Também creio, meus irmãos, que a expressão do que Tiago está a nos dizer é essencial para os nossos dias,
porque nós vivemos um tempo onde as pessoas, mais do que nunca, talvez na história da humanidade, são identificadas por aquilo que têm. Há teologias voltadas para isso. Se tu és rico, és abençoado. Se a tua igreja é grande, és um grande pastor. Se a tua igreja é pequena, misericórdia, talvez você nem entre no céu. Mas é verdade, meus irmãos, que essas celebrações da humanidade dos homens não são coniventes com a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Aquele que pratica a palavra de Deus o faz de maneira simples. Ele o faz sem os protocolos do ser humano. O Senhor nos transforma sem as escalas que o mundo coloca para nos dividir, os muros que o ser humano constrói para nos dividir, porque os muros que o ser humano constrói, quando Cristo vem, ele destrói. Havia uma separação entre judeus e gentios, e quando Cristo se manifestou, esse muro caiu. Já não somos este ou aquele, nós somos um em Cristo. Gregos, judeus, mulheres, homens, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, têm um lugar à mesa da ceia do Senhor. Tem um lugar à mesa na comunhão dos santos. Tem um lugar nesta igreja e em todas aquelas que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. O outro teste, meus irmãos, é o teste da lei. É o teste da palavra. Porque apesar dele atacar essa acepção de pessoas, ele não faz simplesmente porque é bom ou porque é justo, mas é porque esta justiça parte da própria revelação da palavra de Deus. Ele fala que nós devemos aplicar esse teste a nós mesmos, porque nós devemos viver de maneira que nós lembremos que nós seremos julgados por esse teste da lei da liberdade. Ora, ele não está falando que nós seremos salvos pela lei, de forma nenhuma. Mas não podemos deixar de proclamar o que o texto nos diz. O texto nos mostra que todos nós somos pecadores, porque se nós quebramos um aspecto da lei, quebramos todos. O texto também nos mostra que o nosso Deus é santo, e que sem uma fé genuína, não conseguiremos de forma alguma, agradar a esse Deus. O texto nos mostra que se há uma ponta de hipocrisia naquilo que professamos, não temos a salvação. O outro teste é o teste pragmático. Se tu falas todas as coisas corretas, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu creio que a palavra de Deus é divina, eu creio que ela é inspirada, eu creio que ela é santa, eu creio que ela é suficiente, eu creio em todas essas coisas. Mas se um irmão que tu conheces vem para ti sem roupa e sem comida, e tu dizes para ele, vá em paz, esse teste pragmático nos mostra que a fé do Senhor Jesus Cristo realmente não está no teu coração, porque se Cristo entrou no teu coração, como é que tu podes não olhar para situações tão basilares na vida de outra pessoa que é teu irmão em Cristo e dizer para ele, eu estou indiferente ao teu sofrimento? Se tu reconheces que Cristo sofreu e morreu por ti, como podes tu dizer para alguém, no sofrimento, eu não me importo contigo? Ou usar de hipocrisia e dizer, vá em paz. Não posso. Se não praticamos a nossa fé de uma forma tão basilar, como podemos nós, de alguma forma, em algum momento, afirmar que amamos realmente o nosso irmão? A coisa pragmática pode ficar cada vez mais pessoal para os irmãos entenderem, porque quando nós falamos dessas coisas, nós falamos de maneira um tanto superficial, porque são exemplos, vou usar as palavras aqui, não quero usar a palavra difícil, exemplos metafísicos, mas são exemplos
transcendentes à nossa realidade, porque a gente pensa numa proposição que talvez possa acontecer comigo. Deixa eu fazer de uma forma pessoal. Se eu batesse na tua casa e falasse para ti, isso não está acontecendo comigo, só estou dando um exemplo. Se eu bater na tua casa e falar assim, meu irmão, acabou o leite lá em casa. Tu tens coragem de fechar a porta para mim? Se algum de nós aqui passarmos por uma dificuldade, nós olharmos para a igreja e falarmos assim, irmãos, eu não sei o que fazer. Será que nós seríamos aqueles que naquele momento falamos, o que tu fizeste? Gastaste seu dinheiro de maneira errada? Ou nós faríamos tudo e mais um pouco para suprir a necessidade daquele irmão que está passando por algo? Sem saber o que aconteceu. Não precisamos saber, nós queremos cuidar, depois a gente pensa nas questões que precisam ser resolvidas. No entanto, teríamos nós coragem de agir dessa forma com alguém, se esse alguém precisa? Porque se há uma ponta no nosso coração de que nós agiríamos de maneira diferente, é porque nós somos hipócritas. Já fui pastor em vários países, já passei por vários países e situações em que talvez os irmãos talvez nunca verão nem passarão. Mas em situações de irmãos com pouquíssima condição de ajudar qualquer pessoa, eram extremamente generosos por causa de Jesus Cristo. Já vi irmãos colherem algumas alfaces do seu quintal, não ter mais nada, mas pegar aquelas alfaces e dividir com os seus irmãos. Também já vi gente abençoada dividir daquilo que tem, sem titubear, sem hesitar. Eu vi as duas coisas. Mas o fato aqui não é o que fazemos, ou como fazemos, ou para quem fazemos, o fato é o que está no nosso coração. É aquela disposição que nós temos em nós de amar o próximo, não somente em palavras, como disse o apóstolo João, mas em ação, em verdade. Por isso que nós chegamos no momento em que Tiago nos pergunta, que tipo de fé é essa? Que não cuida nem das coisas mais basilares em relação ao teu irmão. Que tipo de fé é essa? Que é igual ao do mundo, que celebra a riqueza e o status social. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? É por isso que essa fé é tão ruim que ele compara essa fé com a fé do diabo. Em que sentido? Olha, se tu crês que Deus é um, até o diabo crê. O que mais, pastor? Olha, ele vai mais longe. Até o diabo se emociona com a verdade, ele estremece. Então tem gente que pode vir à igreja, chorar, estremecer, cantar, levantar a mão. Se eu faço o que for, mas se na tua realidade de vida, o teu coração não é transformado por essa fé que te leva a ações que são coniventes com a lei de Deus, que é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor a próximo como a ti mesmo, não importa o quanto tu te emocionas na igreja, não és cristão. Não é. Se há uma ponta dessas hipocrisias em nosso coração, nós precisamos nos arrepender e praticar a palavra. Mas se isso define toda a tua experiência cristã, eu posso dizer para ti que tu precisas te arrepender, agora, não é amanhã, é agora. Tu precisas chegar diante de Deus, Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu não posso mais viver assim, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, eu não quero viver com preconceitos, eu não quero me dividir de ninguém, eu não quero me separar de ninguém pelas minhas idiotices, eu quero que Cristo reine em mim, e eu aceite todos aqueles que são do reino de Deus, e os abrace como minha família. É isto que eu quero. Se não és assim, não entrarás no reino dos céus. É por isso que Jesus disse que a tua justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus, que fazem as coisas para se aparecer, mas a justiça de Cristo é aquela que entra no nosso coração, que toma conta da nossa alma e se expressa em atos de amor.
Essa é a fé verdadeira. É por isso que Tiago pergunta, ora, se tu falas que tens fé, e eu tenho obras, ele vai responder, então mostra a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E é aí que chegamos em Abraão. Ele dá 2 exemplos. O primeiro é de Abraão, e ele disse assim, versículo 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou? Ou eu traduziria, se completou? Ou se cumpriu? Tanto é que ele usa no versículo 23, e se cumpriu a Escritura? Veja que é uma totalidade, a fé completa, com a Escritura cumprida, e para Abraão lhe foi então imputado, tudo no passado, completo, cumprido, imputado. E eu vou explicar a lógica de Tiago aqui. Tiago fala do episódio em que Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. E ele faz isso por causa da fé. Os irmãos lembram desse episódio? O que acontece no episódio? Ele vai sacrificar Isaque, Deus diz que não, e provê-lhe então um cordeiro. Amém? Não é isso que aconteceu? Só que, nesta ocasião, não foi a ocasião em que Deus lhe disse que a fé lhe foi imputada por justiça. Essa ocasião aconteceu depois. A fé lhe foi imputada por justiça no capítulo 15 de Gênesis. Isso aconteceu no capítulo 22. No capítulo 15 de Gênesis, quando Deus fala com Abraão e fala que por causa dele, por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas, e Abraão creu. Quando ele creu na palavra de Deus, ali então, a palavra de Deus nos diz que ali, por causa da fé dele, a fé lhe foi imputada por justiça. Vê a sequência dos fatos? E aqui, meus irmãos, Tiago está dizendo que foi por causa disso que ele foi reconhecido como amigo de Deus. Ora, nem Gênesis capítulo 15, nem Gênesis capítulo 22 diz que Deus disse para ele naquele momento que ele era amigo de Deus. Isso vem mais tarde. Josafá, quando está a orar, ele diz que Abraão é amigo de Deus. O profeta Isaías declara que Abraão é amigo de Deus. Ou seja, essa revelação veio mais tarde. O que isso quer dizer? Há aqui, meus irmãos, um reconhecimento que vem da parte de Deus, mas que se espalha por aqueles que são o povo de Deus. A justificação da qual Tiago está a se referir, não é a justificação legal da qual Paulo está a dizer, que nós fomos justificados pela fé, estamos retos então, recebemos a retidão de Cristo em nós, e estamos justificados diante de Deus. A justificação da qual Tiago está a falar, apesar de usar a mesma palavra, ela tem um aspecto social da igreja. Não é só o de Deus, mas é o da igreja. E que sentido? Como é que alguém é reconhecido como justo? Quando pratica a palavra. Quando é que alguém é reconhecido como justo? Quando a fé dele é coerente com as suas obras. Ora, a justiça foi imputada a Abraão no capítulo 15, mas foi no capítulo 22 que, pelo teste, pela prova, ele demonstra-se fiel ao Senhor. Raabe, da mesma forma. Como é que ela entra, então, como é que ela entra na história da teologia bíblica? Como alguém que teve fé e que, por causa disso, fez o que fez, escondeu os espias. Então, meus irmãos, a questão não é a salvação entre o homem e Deus, mas é o reconhecimento dessa salvação do homem, tanto diante de Deus,
como diante dos homens. Em outras palavras, se tu dizes que tem fé, mas não reconheces a prática da palavra de Deus na tua vida, a única pessoa que estás a enganar é a ti mesmo. Podes até enganar a igreja, mas a Deus ninguém engana. A nossa salvação vai ser credenciada pelas obras que pelo Espírito nós fazemos. Nós não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo pratica obras. Até mesmo Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos por meio da graça, né? Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Mas lá no versículo 10, Deus também fala que aquele que foi salvo vai andar nas obras que Deus preparou de antemão. Ou seja, até nesse versículo onde nós entendemos completamente que a graça de Deus é que nos salva, que nós somos salvos por meio da fé, ali também há o reconhecimento de que quando isto acontece, algo muda em nós e nós começamos a agir de maneira diferente, porque nascemos de novo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais vazio, Cristo está em mim. Não vivo mais baseado nas minhas cosmovisões, na minha mundivivência, não vivo mais nos meus preconceitos, mas a graça de Cristo, ela toma conta do meu pensamento, do meu coração, e ainda que haja resquícios disso, isso não mais me domina. Não quero dizer que não há mais preconceito em nosso meio. Quero dizer que precisamos nos santificar de todo e qualquer. Mas também quero dizer que se nós taparmos o sol com a peneira e não adereçarmos aquilo que está diante de nós, nós somos hipócritas. Por isso eu lhes faço a pergunta já no final desta palavra. Nesses pontos que acabei de compartilhar com os irmãos. As perguntas não, as declarações, então, uma última aplicação. Quero dizer que a fé hipócrita não salva. Já disse isso no começo e vou continuar a declarar. Nenhum teste superficial prova a nossa salvação. Como assim, pastor? Eu levantei a mão e fui lá na frente da igreja. Eu assinei um cartão dizendo que eu era crente. Eu fiz a oração do pecador. O dia o pastor pregou, eu chorei e logo eu estou salvo. Não. Nenhum teste superficial pode declarar que tu és realmente crente. 2. A hipocrisia é substanciada pela falta de amor. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Quem é hipócrita, finge que obedece. E quando tem oportunidade, se torna indiferente. A hipocrisia também é a desobediência da revelação de Deus, ou seja, a lei perfeita. A obediência caracteriza aquele que realmente é salvo. Portanto, a santificação é a única prova de que alguém deve ser contado como justo. A santificação é a única prova de que alguém deve ser contado como justo. 2 perguntas, então, não minhas, mas do senhor John Owen. Mortificas tu o pecado? Fazes disto o teu trabalho diário? Mortificas tu o pecado da divisão, da acepção de pessoas? Mortificas tu o pecado da valorização das coisas do mundo e não das coisas do reino? Mortificas tu o pecado da valorização da nossa cultura acima do evangelho?
Mortificas tu o pecado e fazes disso o teu trabalho diário? Mortificas tu o pecado da hipocrisia e fazes disto o teu trabalho diário? Continua então John Owen dizendo: esteja sempre nisso enquanto vives, não deixes nem um dia deste trabalho, sempre a matar o pecado, ou o pecado a matar a ti. Sempre a matar o pecado, ou o pecado a matar a ti. Não há meio termo. Não há meio termo. Não nos chama essa palavra, meus queridos irmãos, a no mínimo uma oração de arrependimento, uma oração de reconhecimento de que somos pecadores, de que não mantemos a lei de Deus, mas queremos, pela graça de Deus, cumprir a sua palavra? De maneira muito clara, a palavra de Deus coloca diante de nós, e pasmem, um calvinista também cita esse texto. Está diante de nós a vida e a morte. É a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe.